Saudações biologistas, sejam bem-vindos ao Biologismo Podcast, onde a gente bate um papo sobre biologia e como se a gente estivesse numa mesa de bar. Ou outras coisas, né, por aí, tipo no meio do mato falando alguma coisa e tal. E hoje quem vos fala é o menino Ribas, que o Flávio está no outro podcast, né? Ele gravou ontem e a gente está gravando outro aqui porque é muita proatividade aqui nessa quarentena. Não é mentira, a gente mandou ele embora porque ele tava dando muito trabalho, mano. Aí a gente quicou ele que, não, aqui é assim, mano, deu trabalho, né, manda embora, tá ligado? Não tem desculpa não, velho, o negócio é bruto. Eu fiquei sabendo que agora é o Aron que vai editar todos os vídeos e então, daqui pra frente... É podcast sem corte agora, entendeu? Sem corte, meu vai Deus. Ter 5 horas o podcast e 4 horas falando groselha. O Aron vai falar essas 4 horas de groselha, certeza. 3h59. Porque tem um pessoal que fala, nossa, o Aron não fala. Na verdade eu falo, é que o Flávio corta porque tudo que eu falo é palavrão, tá ligado? Aí é por isso que eu fico com pouca fala, porque o resto tá tudo cortado. Então, esse é o episódio número 12 e o tema de hoje será Educação Ambiental e Projetos Brasileiros de Conservação. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que estão aqui, né? A gente tem uma convidada muito especial, em breve a gente vai apresentá-la. E eu sou o Luiz, biólogo e gestor ambiental, e trago uma reflexão para essa quarentena. Relacionamento é assim, se não tiver química, física e biologia, acaba virando história. Tem uma outra de praçômetro que é muito bom. A química nos uniu, a física atraiu, e a biologia nos separou. Muito Quem entendeu, bom. Entendeu, e é isso aí. E aí eu passo a palavra para o menino Aron. Essa aí eu sou o Aron, também sou biólogo, e hoje eu tenho uma piada. Você sabe o que uma bactéria falou pro barbeiro? Não, o quê? Mitose. Eu não tive tempo de pensar na frase, aí eu lembrei agora dessas piadas porcas. Mas você acha que o que eu falei também não é porca, né? É antiga pra caramba, faz parte. Mas isso aí, se vocês estão sentindo saudade do Flávio e da Susan, é porque vocês ainda não ouviram o podcast que a gente lançou antes desse, então vai lá e ouve. Com certeza. Um bem legal. Bom, Aron, o que você normalmente convida a galera pra curtir? Então curte a nossa página, ó. Vai ter um sorteio de 50 mil curtidas no Facebook. Se você ainda não curtiu, vai lá, curte, dá uma olhada no sorteio. A gente vai sortear umas coisas bem legais, assim. Quem é biólogo ou entusiasta da biologia tem que participar, porque são umas coisas bem legais. Curte nossa página no Instagram também e segue o Biologismo em todas as redes sociais. Eu só falo uma coisa, é spoiler, mas, vai lá curtir também e vai participar, porque tá bem fácil de participar e tem a chance de ganhar caneca, marcador, etc, vai ser bem legal. E com umas imagens bem bacanas. E se você não quiser participar do negócio, pelo amor de Deus, cara, é só você curtir o negócio. Você fica lá 3 horas vendo porcaria na internet e coisa importante você não faz, velho. Então, por isso que o Brasil tá essa draga. Que coisa importante vocês não fazem. Só sei que é bem provável que a gente lance esse podcast depois que chegar a 50 mil, porque a gente já tá com um tanto, né? Mas tudo bem. É bom que a galera fique antenada pro próximo. É isso aí. Se você viu esse podcast depois dos 50 mil e você falou, eu não curti, então, o que você tá fazendo? Você não curtiu a página ainda, velho? Você tá vendo o podcast 12 e não curtiu o negócio ainda? Mas, continuando, antes da gente apresentar a nossa convidada, a gente vai ter a tradicional notícia do Ribas, que dessa vez é o próprio Ribas apresentando o começo do podcast e falando a notícia. Então vai ter o Ribas em dobro. Eu tô me sentindo privilegiado ou não. Notícia do Ribas. Bom, vamos para a notícia do Ribas dessa vez. E eu peguei uma coisa bem simples, na verdade, que foi um pouquinho sobre nosso tema hoje, mas e também sobre o que falaram no podcast anterior, né? Então, é uma notícia do G1, do mês passado, e pior que exatamente dia 9/6, né? Então é exatamente um mês atrás. O projeto dribla Covid-19 e cria ambiente online de educação ambiental para todo o Brasil. O projeto Albatroz é um projeto que a gente vai até conversar um pouco hoje sobre, e eles fazem programas bem legais, com conservação do oceano, dos albatrozes e tudo mais,
e eles normalmente trazem isso presencialmente para as pessoas, para as escolas e tudo mais. Só que com o Covid, eles não puderam fazer esse ano, né, essas campanhas. E então eles criaram o Albatroz em Casa, que é um programa que traz aulas e materiais com informações sobre as aves e conservação marinha, com jogos, tirinhas e outras atividades. Na verdade é bem legal, né? Tem até umas tirinhas na notícia, e dá para ver que eles fizeram bastante material, né? E eles, para pensar, para trabalhar diretamente com os professores de escolas públicas e privadas, né? Geral, assim, foram criadas 10 aulas, e uma para educação infantil, e uma para cada ano do ensino fundamental. Então, é legal que os professores, os educadores, né, eles podem trabalhar com essas ferramentas diferentes e trabalhar com os alunos na educação ambiental, coisa que na EAD, né, que está acontecendo com várias escolas e tudo mais, está muito difícil para alguns professores criarem materiais que sejam adaptados e tudo mais. E é legal que eles conseguiram criar algumas ferramentas de educação ambiental. Algo que na reportagem está sendo falado, que o responsável fala: queremos ampliar a sensibilização das crianças e adolescentes, levar o tema do oceano para o cotidiano, apresentar curiosidades e mostrar como os albatrozes e petréis fazem parte disso. A educação ambiental é muito importante para a formação do cidadão. Traz uma proposta de ver o planeta e os seres humanos de forma mais crítica. Queremos plantar sementes nos corações das pessoas para que elas possam tomar melhores decisões, e nós sensibilizamos, levamos informações, mas a conscientização parte de cada um. Todos devem se conscientizar do seu papel no planeta e entender que são peças importantes nessa engrenagem. É uma notícia tranquila, né, uma notícia fácil de entender, e é legal, mas a gente achou legal porque realmente essa questão de capacitar professores, né, trazer materiais, trazer ferramentas para esses professores, às vezes de várias matérias diferentes, é uma ajuda muito grande nesse momento que a gente está. Né, você falou criar o albatroz em casa, eu já imaginei o cara criando um bicho de 3 metros de envergadura na sala da casa, tá ligado? Eu falei, caramba, velho, eu imagino que louco, você tem um albatroz real na tua casa, assim, velho. O bicho é mais largo que o meu quarto, velho. Exato, mano. É o que tem maior envergadura, né? O albatroz real é 3 metros e pouco, chega a 3,30, velho. O bagulho Nossa. é um colosso, tá louco. Com certeza. Então agora chegou a hora de a gente apresentar a nossa ilustre convidada. Ela estudou com a gente, mas não comigo necessariamente. Não lembro que ano que você é, Thalita, mas acho que você era minha veterana direta, né? Eu sou de 2007. Ah, então você era minha veterana direta, que sou 08, né? Sou velho também. Faz parte. Naquela época era bom, né? A cada respirada a gente fica mais velho, cara. Então não tem essa... É experiente. Faz parte. Então a nossa ilustre convidada, Thalita Gagliardi. E, por favor, o palco é seu. Fale um pouquinho sobre a sua formação, áreas de atuação e um pouquinho sobre o que você passou na vida assim até agora, nesse momento. Bom, boa noite então, galera. Boa noite, Ribas. Boa noite, Aron. Minha formação é meio complicada, né? Eu sou formada em Ciências Biológicas, né, pela Unicep. Quando eu acabei o curso, em 2011, eu fui trabalhar com organização de evento científico em uma sociedade de matemática aplicada e computacional. E aí, então, nesse meio tempo, eu decidi que eu queria trabalhar com conservação marinha. E aí eu fui para Santos, para a Unifesp, fazer um curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. E aí eu comecei a ter um contato maior, então, com os projetos de conservação marinha, né? Que é a minha paixão de vida. Em 2016, eu comecei a fazer parte do coletivo do Projeto Albatroz, né? Jovem Albatroz. E depois eu fui para a base do Ceará, do Projeto Tamar. Então, quando eu voltei, eu comecei a fazer uma especialização em Educação Ambiental na USP. E fiz o mestrado na Biologia Celular do Desenvolvimento. Nada a ver, eu sei. Mas aí eu trabalhei com imunidade intestinal de camarões brancos do Pacífico. E agora aí estamos rumando ao doutorado. Essa é a minha formação meio complicada.
Ô, louco, não é tão complicado assim, não. Achei bem legal o processo todo, né? Você participou de 2 projetos muito interessantes, muito legais, né? Que acho que muitas pessoas, biólogos especialmente, sonham em participar, né? Eu acho que é muito legal. E depois você foi, nossa, imunidade intestinal de camarões brancos do Pacífico. Falei certo? Não sei. Falou. Muito louco, né, mano? Muito legal. Muito louco. O Mas nome, como é que... o nome do camarão é tipo aqueles caranguejos real do Alasca, né? Tipo, muito louco, né? Você já imagina, nossa, que coisa louca, né, velho? Camarão no Pacífico, muito doido. E eu tô falando sério, pode parecer que eu tô zoando, mas eu tô falando sério. Não, ele é interessante para comer, ele é interessante para várias coisas. Aliás, só um adendo, quem não gosta de camarão nem é gente, não sai daqui. A gente só tá falando de camarão, normal. Ué. Bom, a gente pode até falar um pouco sobre essa parte também, né, que é realmente os usos, né, que a gente pode pegar de camarão e a importância biológica, né, importância ecológica do camarão também. Vocês chegaram a ver um pouco sobre isso também, ou não? Na verdade, apesar de eu trabalhar com a parte de biologia celular do desenvolvimento, né, tá no programa de pós-graduação, eu trabalhei muito mais voltada à aquicultura, né? Então, essa parte de estudar, na verdade, eu estudei imunidade intestinal, mas associada ao vírus da mancha branca, que é um vírus que dá e acometeu a região do sul do país, né? Santa Catarina já não tem mais as fazendas que tinham antigamente, porque esse vírus ele mata de 3 a 10 dias a fazenda toda, 100% do cultivo. Louco. Então, assim, a maioria dos produtores aqui acabaram perdendo tudo que tinha. E esse vírus, quando eu fui para o Ceará, ele estava chegando lá. Então, eu cheguei junto com ele praticamente e foi aí que eu conheci ele e comecei a ter um pouco mais de interesse em trabalhar com esse vírus. Nossa, é muito louco. E o vírus tem outro nome da hora também, né? Vírus da mancha branca. É o WSSV, a gente chama ele, né? Nossa, WSSV, não parece nome daqueles destroyers? É a versão nova do Titanic. Qualquer coisa assim. Mas, aliás, se você tem essa dúvida, fica até o podcast até o final, que a Thalita vai responder mesmo se o camarão é o lixeiro do mar mesmo, se é a barata do mar, então fica ligado que ela vai responder isso pra gente, hein? Verdade. O pessoal fala, você come camarão, camarão caga pela cabeça, camarão Nossa, nada a ver. O pessoal fica falando tudo essas coisas aí, então, ó, já que você não acredita na gente, você vai acreditar na especialista aí, então fica ligado. Não, o mais legal é que a galera fala de camarão, mas come ostra à vontade, né? Né? Daquele tiozinho a ostra do canal de bosta lá, você come, né? Porque ostra é chique, né? Agora o camarão de areia da tia é porco, né? A ostra tá da hora, né? Você paga R$1 na ostra. Daquele isoporzinho do cara que fica o dia inteiro lá. Ostra! É isso que dá o tempero, né, velho? Dá o tom perro. Ele vem cozido no calor, velho. Thalita, aguenta. Mas não, é estranho, né? A pessoa fala, não come camarão, mas come outro bicho. Qual que é o nexo, tá ligado? Mas é verdade. Mas fica ligado aí que já a Thalita vai responder, então, se o camarão é o lixeiro do mar. Pode deixar. Vamos lá, então vamos começar com um negócio polêmico, igual mamilos aqui, a gente já começa chutando a porta, né? Thalita, fala um pouquinho sobre aquela notícia que saiu que o Ministério do Meio Ambiente extinguiu 3 bases do Tamar, foi em Camaçari, Parnamirim e Pirambu. Bom, então o que a gente primeiro precisa pensar, né, saber separar algumas coisas. O projeto Tamar, ou melhor, a Fundação Pro Tamar, né, ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas hoje, mesmo com o Covid, né, a Fundação ela continua normalmente atuando na área de pesquisa, nos trabalhos de campo, na parte de educação ambiental, claro, né? Como nós estamos no meio do Covid-19, eles fecharam o centro de visitantes, reduziram a quantidade de funcionários. Então, assim, eles estão com todas as atividades reduzidas.
O que foi fechado, ele não foi as bases do Projeto Tamar, Fundação Pro Tamar. Essas, elas continuam ativas, né, no Rio Grande do Norte, em Sergipe e na Bahia. O que foi fechado, então, foi as bases administrativas do ICMBio. E isso, acredito que tenha sido em comum acordo, né? Porque essas bases, elas, até onde eu sei, elas já estavam desativadas. Então, se você olhar no site do Projeto Tamar, nas redes sociais, eles colocaram uma nota falando que eles estão atuando nessas áreas. E o que foi fechado não foi fechado as bases, e sim as bases administrativas ICMBio Tamar, tá? Então, o projeto ele continua atuando nas áreas de desova e alimentação, que eles sempre atuaram, né? E, inclusive, eles estão fazendo umas readaptações, né? Reinauguraram a loja online, porque quase toda a arrecadação ela vem das lojas e dos centros visitantes, que estão fechados nesse momento. Tá? Então, é essa a questão. Assim, não foi fechada as bases da Fundação Pro Tamar, e sim as bases administrativas ICMBio Tamar. Ah, sim. É muito interessante porque, realmente, né, eles às vezes deixam de entender que é do próprio Tamar, né, o projeto Tamar, e que não vai mais acontecer, né, naqueles lugares. E, realmente, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, né, tipo, realmente a galera não tava com muitos colaboradores, servidores ali, né, naquelas partes. Então eles decidiram dar uma fechada, já fazia um tempo que eles estavam pensando nisso, porque para realocar um pouco os recursos, né, Sim. daquele espaço, para poder investir em outros lugares. Eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado realmente com aquelas notícias que são polêmicas, né? Sensacionalistas, né? Exato. Bem sensacionalista. É que nós estamos passando num problema muito grande na parte do Ministério do Meio Ambiente, isso a gente sabe. Mas esse evento em particular, ele não é prejudicial ao projeto, à fundação, né? Eu acho que esse em particular realmente ficou mais tranquilo, assim, né? Deu para entender o que aconteceu, né? E faz sentido, tirando as outras coisas que não fazem sentido que a gente ouve por aí. Todas as outras. É quase isso. É aquele negócio, né, meu? Cara. O nego coloca só a matéria, ou só coisa, só o nome, né, o título, e aí a galera não vai atrás, aí vira aquele telefone sem fio e já viu o que acontece, né, mano? É porque assim, na verdade, quando se pensa em projeto, em Fundação Pro Tamar, se pensa em ICMBio. Tanto que quando a gente trabalha dentro do projeto, as pessoas te confundem com ICMBio, sabe? E então mas é essa separação que tem que ter, né? Existem as bases administrativas que ficam sempre interligadas, eles trabalham juntos com a parte de pesquisa e tal, mas o projeto mesmo, né? A fundação, ela tem seus recursos próprios e tenta se manter com isso aí. Aí, como sempre, a maioria das vezes né, mano? Tem que. O pessoal rala mesmo pra se manter e no próprio esforço mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito em várias unidades de conservação, inclusive, que tem, assim, um responsável por uma unidade absurdamente gigantesca e, às vezes, a pessoa não dá conta, sabe? Não dá conta, deveria ser mais, mas por vários motivos não tem mais, não abre mais edital, fica só uma pessoa lá e coisas do gênero. Então, realmente a galera tem que se virar, às vezes, com dinheiro do bolso para resolver algumas coisas, né? Então, não é o caso, mas é igual o pessoal fala, é porque tá o ONG, não sei o que, tá fechando, mas bicho, você só fala também, você não ajuda, você não, né, nunca dá um apoio pro negócio, aí fica reclamando que fecha, mano. Muitas vezes o pessoal tira do bolso. Se você for olhar, se você for olhar as coisas do projeto, elas realmente são mais caras, mas existe toda uma logística para fazer com que essas coisas, cada parte desses elementos que eles vendem, né, vem de um lugar, vem de uma base, sabe? Então eles pegam toda aquela comunidade, por exemplo, do Ceará, do Salvador, cada um faz uma parte, isso é levado, se junta ali e aí sim vão ser vendidas. Então tem todo um gasto por trás disso, mas tem toda uma ajuda social, sabe? Então é caro mesmo, porque se você for analisar, você está gastando, você está investindo um dinheiro, você está ajudando ela a fazer a conscientização ambiental ali naquele processo, né? De comprar renda de biro, de comprar a malha, né? De pôr essas mulheres
da comunidade para trabalhar nas confecções. Então é todo um investimento realmente. Sim. E é uma educação ambiental porque mexe diretamente com a cultura do povo naquele lugar, né? E Que também é de uma quem vem coisa de que não é fora. fácil, né? Nossa. Não, Você vê nada que é uma coisa que, fácil. né? Você mexer, tentar conscientizar ambientalmente uma pessoa que já tem aquilo cravado na cabeça, né? É uma, Não é um negócio fácil, né? uma coisa que um professor até meu fala de vez em quando, ele fala assim, gente, conscientização não existe você conscientizar o outro, consciência é própria da pessoa. Existe você sensibilizar para a pessoa se conscientizar. A ideia da educação ambiental é realmente essa, né? Você tem que sensibilizar de diversas formas, ferramentas que a gente tem para fazer isso, e não só no diálogo, né? Para poder realmente a pessoa estar ali, entender, fazer parte, né, daquele ambiente, entender o propósito, né, daquele projeto, alguma coisa do tipo, e aí interiorizar aquilo para depois ela se conscientizar, né? Isso que é uma coisa muito interessante. Mas é Eu o penso, objetivo, o que você acabou de falar, realmente é o objetivo da educação ambiental, né? Essa parte econômica, essa parte do meio ambiente, elas têm que coexistir, né? sim, E na verdade, uma não pode prejudicar a outra. Então, a realidade é que, por exemplo, lá no Nordeste, a gente tem várias comunidades que comiam tartaruga, a carne da tartaruga. Então, você está tirando o alimento daquelas pessoas, né? A gente explicando para ela o porquê ela não pode comer. E aí, para isso, você precisa trabalhar com a comunidade toda, né? é muito legal, né? Porque tem várias assim, histórias, né? De pessoas que caçavam tartarugas durante anos, né? Gerações e gerações. Tô falando de tartarugas, mas que poderiam ser qualquer outro animal, né? E que aí, quando teve o processo do projeto, ou até mesmo da unidade de conservação, e fez o trabalho com essas pessoas, elas acabaram sendo as guias e as maiores defensoras mesmo, né? Os maiores Uhum. parceiros para a proteção mesmo, para a conservação. É muito legal isso, né, de ver assim. As pessoas que caçavam tartarugas agora hoje são as pessoas que conscientizam ou sensibilizam as outras para proteger esses animais, né? Sim. Com certeza. E o trabalho de sensibilização aí nesse momento deu resultado e teve a conscientização, né? Sim. Então, É engraçado, é interessante, né? O Projeto Tamar, ele é, eu acho que um dos mais conhecidos assim pelas pessoas, se for ver em relação a esses projetos. E ele fez 40 anos esse ano, né? Foi criado em sim. 1980 e, tipo, e aí, como é que foi trabalhar lá, assim? Quais impactos que você viu diretamente, assim, além das comunidades também? O que eu acho bem interessante da história do Tamar é que ele foi criado por um grupo de estudantes, né? Tanto o Tamar quanto o projeto Albatroz, né? E alguns outros que fazem parte da rede Biomar. Existem 5 projetos hoje que acredito que são os mais conhecidos da parte de conservação marinha, que eles fazem parte de uma rede de educação socioambiental, né? Então, o albatroz, o jubarte, baleia jubarte, coral vivo, o golfinho rotador, o meros do Brasil e o tamar, eles fazem parte então da rede. E eu falei 5, gente, mas eu esqueci que o meros ele entrou nessa rede também, tá? Então são 6. Mas o meros ele entrou faz pouco tempo, mas então esses 6 projetos, né, eles fazem então toda uma ação educativa, mas integrada, para que a conservação desses animais ela seja mais efetiva, né? Sim. É muito legal, né? Pensar que um projeto que contempla várias coisas, né? Contemplar a educação ambiental, contemplar a conservação e, inclusive, até a capacitação de pessoas mesmo, de lidar com animais, de lidar com pessoas, de lidar com projetos e tudo mais, né? Eu acho que esses projetos são bem completos, assim, nesse ponto de sensibilizar bem as pessoas e trazer uma importância muito grande, né? Para É, a conservação em geral, né? e a história do Tamar é bem assim, né? Eles começaram a ver que precisava ter essa. Aí eles foram realmente para a parte mais da alimentação ali, onde tinha área de alimentação de tartarugas, onde tinha reprodução, e eles viam que não tinha muito todo esse apego por esses animais, né? E aí, então, na década de 90, eles começaram a trabalhar com a parte de pesca incidental, né? A pesca incidental, ou bycatch, ele seria as espécies que são capturadas nas pescarias, mas elas não são os alvos dessa pescaria, né?
Então é bem interessante, porque antes um pescador pegava uma tartaruga ou um albatroz mesmo, ficava preso, né, num anzol, eles acabam morrendo afogados. E hoje não. Então o pescador ele tem consciência que ele vai tirar essa tartaruga da rede. E aí tem vários projetos de educação ambiental dentro dessa rede, né, que aí eles fazem com os pescadores para que possam realmente ser os maiores defensores desses animais, né? E aí foram devagar, né? Eles foram vendo as necessidades, né? A partir da década, deixa eu pensar, dos anos 2000, eles começaram a estudar o deslocamento das tartarugas, né? Então começaram a trabalhar com satélite, né? Telemetria, objetivando então a ver qual que seria as rotas migratórias desses animais. Hoje nós temos 7 espécies de tartarugas no mundo, 5 frequentam o nosso litoral, né? Então, seja para alimentação, seja para reprodução, né? Para desova. Não é pequeno, né? Desculpa te cortar, mas é um litoral bem grande, assim, né? Que a gente tem bem importante no meio do oceano, né? Ele tem essas rotas são totalmente, tipo, passam pela gente sempre, né? Das Sim. correntes marítimas e tudo mais. Nós temos mais ou menos 3.000 quilômetros de extensão de território, né? De litoral. E acho que disso, 1.100 são monitorados pelo Projeto Tamar. Nossa, Então, bastante, né? é uma quantidade razoável, né? Bem considerável. É E verdade. aí, e aí a história do projeto é meio essa, assim, eles foram vendo necessidade, acho que é por isso que tomou uma grande repercussão, né? Porque eles foram vendo as necessidades que aconteciam e foram tentando suprir. Aí depois das rotas migratórias, eles começaram a ver a necessidade da educação ambiental, da inclusão social. Então começaram realmente a fazer esses produtos para venda e incluir a sociedade, né, a comunidade local nesse processo, né, da conservação. E eu acho que aí eles começaram a ter vários resultados muito positivos, né? Então, eles têm um trabalho, assim, eu sou apaixonada pelo trabalho deles, não sou suspeita tanto deles quanto dos outros, né, projetos de conservação que eu não tive a oportunidade de passar, mas também são projetos super sérios, super interessantes. E, claro, não existe só esses, né? Existem muitos outros projetos que são menores, mas que também visam essa parte de educação ambiental e desse envolvimento da comunidade, né? Com certeza. Normalmente quando a gente vê que um animal, né, ele às vezes é o animal bandeira ou uma espécie, né, tá ali como mais atrativa, ele não é só a espécie que está sendo protegida ali, né, é todo um ecossistema, todo um habitat que às vezes que tá naquela conservação, né, e todas as espécies estão ali. Então é muito legal saber que esses projetos eles estão ainda aí há bastante tempo, né, o Tamar está há 40 anos, o Albatroz está há 30, né, que é pouco tempo, mas ao mesmo tempo, para um projeto desse, ele está sobrevivendo bastante, né? Porque tem uma estrutura muito legal. Uma coisa que você comentou é sobre a questão das redes, né? Também entra naquela parte do selo Dolphin Free, não é? Que tem no atum e tudo mais. Não sei. Ah, Não sei te dizer. não, seria nas latas de atum, né? Porque a pesca de atum é uma das maiores do mundo, assim, né? E é uma das que tem mais problemas em relação a pegar tartarugas, golfinhos e tudo mais nas redes. E aí eles trocaram as redes, não sei se você se fosse sobre isso, mas eles trocaram as redes mesmo e colocaram redes que não pegam tanto tartarugas, animais maiores, né? Nesse caso. O maior Então, problema, na verdade, a pesca, né? Analisando por pesca industrial, o maior problema de albatroz e de tartarugas mesmo são os anzóis, é a pesca de espinhel, tá? Então, o que os projetos eles se juntaram e desenvolveram foi como uma medida mitigatória, foi um anzol circular. Hoje existe esse anzol circular em que todos os projetos eles estão em cima orientando, né, os pescadores industriais para isso, porque ele tem menos chance de pegar um animal na pesca incidental. é muito bom. Cada um direcionado, né? Esse do golfinho que eu falei é mais o tipo de rede que não deixa o bicho se afogar. E aí, nessas latas tem mostrando que tem esse selo que eles usam essa rede diferenciada e tal. E no caso, você está falando de anzol,
é legal pensar nos porquês, né? Estudar muito bem os porquês que tem esse problema com a pesca, né? Porque a gente Ah, não pode parar muito de pescar, infelizmente, né? Pelo menos não agora. É, tem vários problemas, né, na pesca e aí a gente vê, né, o cultivo de organismos aquáticos como uma, uma possibilidade aí para não ter mais, porque assim, a gente já tem um problema de sobrepesca, né? Sim. Isso uma realidade. Mas a questão de orientar os pescadores, né, a não pescar em épocas que não pode, né? Na, Reprodutivas, né? Exatamente, a não pegar os animais menores, enfim. E esses projetos eles fazem isso também, né? Até a parte de não jogar lixo no. deixar o lixo, né, no mar. Isso é muito importante, né? Porque aí o que acontece? Na base, por exemplo, em que eu passei do Projeto Tamar, a gente embarcava, trabalhava embarcado junto com os pescadores Uhum. da comunidade. Então a gente ia lá e pegava a tartaruga junto com eles. Só que esse ir até lá não era só para pegar a tartaruga e monitorar, porque eles levavam para nós para a praia quando a gente não podia ir. A Uhum. questão é você estar em contato, você estar lá, né, fazendo educação ambiental todo dia, né? Então, não pode jogar isso daqui, né, vamos fazer. Porque quando eles pegam confiança, é muito mais simples você trabalhar, né? Precisa trabalhar com a comunidade diretamente, né? Assim, não tem como achar que eles vão confiar em você e vice-versa, assim, sem ter esse contato direto. E é uma outra realidade que você precisa se integrar ali, né? E eles também precisam entender que você não está contra eles, você está a favor do geral, né? Com certeza, com certeza. Também. E existe para albatroz, até esqueci de falar, tem outra medida mitigatória que foi criada aqui, inclusive, que é o tow line. Então, o albatroz, o problema é que ele fica preso, porque ele vai bem próximo ali ao barco, né? E quando ele vê. O Toryline, o que, que seria? Seria umas fitinhas, tipo bandeirinhas de festa junina, só que fitinhas larguinhas, retangulares, né? De várias cores. Então, quando ele vê ali atrás do barco, eles não chegam próximo à linha. Então, isso foi uma medida mitigatória que também está funcionando bem legal. Isso é legal, porque É aí bem afasta um pouco eles, né? Sim, sim. E aí tem É várias medidas, né? Mas isso aí é exatamente, você desenvolve uma medida mitigatória, mas você tem que convencer o pescador a usá-la. o problema é convencer, né? Vai falar que não muda, fala, mas vai mudar minha pesca, não sei o que. Acho que deve ter muito disso também, né? É assim, é que você tem que mostrar que aquilo vai ser melhor, né? Por Sim, exemplo, você mostra que um anzol circular ele vai pegar menos albatroz e menos tartaruga e menos qualquer espécie que não seja alvo. Para ele é muito interessante, porque a espécie alvo dele vai estar naquele anzol que antes não estaria sendo usado, né? sim. Então isso é interessante, isso é legal para ele e isso é legal para nós. Exatamente. quando você mostra as vantagens, né, que não foram pensadas só pro animal em si, mas foram pensadas também na realidade daquela comunidade, do pescador e tudo mais, também você vê que eles entendem, né, sem problema nenhum, e ainda estão ali defendendo mesmo e até preferem, né. Você deve ter Sim. pego, claro, pessoas bem mais difíceis e tudo mais pelo caminho, né, acho que não, isso sempre Não, vai eu ter. acho que que eu cheguei numa comunidade que já tinha conscientização, né? O trabalho lá no Ceará foi feito, começou há muito tempo, né? Se eu não me engano, posso estar enganada, me perdoem, mas acho que fazem 30 anos. Então, é um trabalho que já vem de formiguinha, né? E eu peguei realmente pessoas bem conscientizadas. Ah, então é bem legal, que você já pegou uma comunidade que já estava preparada, né? Já estava com um tempo ali, bastante inclusive, desde o começo quase. É legal porque você pega como exemplo, né? De como que você gostaria que fosse no futuro uma comunidade que ainda não está tão madura em relação a isso, né? De O trabalho. que é difícil você chegar numa comunidade assim, por exemplo, uma comunidade bem afastada, né? E aí, entrando na parte realmente na interface da educação ambiental, é que você não tem muito ao que se espelhar, né? Por exemplo, eu vim do interior de São Paulo, a gente vem de um estado que a gente tem à mão tudo, né? Então, eu quero Sim. fazer uma atividade de educação ambiental, eu consigo facilmente ter acesso a todos os materiais que eu quero.
E aí você vai para uma comunidade assim e você vai falar de consumismo, mas como você vai falar de consumismo para pessoas que não consomem muitas coisas? Você consome mais que ela. Com certeza. Entendeu? Então é bem complicado, porque assim, por mais que a gente tente fazer pelo exemplo, é muito complicado você chegar nesse tipo de comunidade mais afastada, né? Mais tradicional. Isso é bem interessante para nós, né? Informação. E eu acredito que para eles também. Espero. Ah, não, deve ser com certeza, né? Acho que toda informação que pode trazer uma coisa nova, né? Uma ideia nova pode ser boa, assim. Só saber trabalhar ela, né? E uma coisa assim, que a gente estava até pensando, né, para te perguntar também, porque a gente não faz ideia, vou ser sincero, tipo, eu não faço ideia como deve ser trabalhar num projeto desse, os perrengues, ficar às vezes algumas noites em claro, porque tem as tartarugas, então tem que ficar ali tomando conta. Então a gente tem uma, assim, primeira pergunta, acho que eu vou fazer a pergunta 2 primeiro, nesse ponto. Existe algum isolamento, né, fiscalização nas praias nos períodos de ovipostura, né? Quando as tartarugas estão realmente indo lá botar os ovos, né? E como é que é feito, assim, esse trabalho, mais ou menos a dinâmica, para trabalhar com as pessoas, as comunidades, mas é que você pegou uma comunidade mais fácil, né? Mas dependendo mais fácil, digo assim, mais trabalhada, né? Como é que será o trabalho para poder chegar num ideal para não ter problema, né? Essa fiscalização É e que esse assim, isolamento. falando em Tamar, né? A gente tem 26 bases e atende 25 comunidades, né? E a gente tem que pensar que existem dois tipos de bases. De área de alimentação, né? Que você está ali para ver os animais que estão ali temporariamente se alimentando, e tem as bases que são de desova. Eu trabalhei numa base de alimentação. Inclusive, várias pessoas chegavam lá achando que ia ver tartaruguinha nascendo. Você vê, eu vi, mas assim, é raramente. A tartaruga às vezes dá uma erradinha ali no processo e para ali. O GPS Mas da tartaruga não anda muito bem, assim, né? Vai no é, canto, assim. só, A só. gente erra até com o Waze, imagina a tartaruga que não tem, né, velho? Mas o Waze também, às vezes, te leva numas quebradas que eu vou te falar. Mas no contexto, assim, né? Só para o pessoal entender, a tartaruga ela nasce numa praia e ela volta para desovar nessa praia, né? Então ela sempre retorna ali à praia que ela nasceu. Então, às vezes ela dá uma erradinha, né? A gente não sabe ainda qual é o mecanismo que ela utiliza, né, para que tenha essa memória, vamos dizer assim, fotográfica, mas ela tem uma geolocalização ali, quando ela precisa desovar, ela volta ali. E tanto que o Tamar ele acompanha toda essa desova, né? Como tem a marcação de todos os animais que são monitorados, né? Que estão nas áreas, então eles conseguem ver qual animal e quando ele está voltando para desova ali naquela praia. Bom, então existem essas diferenças. Eu estou falando que existem essas diferenças por quê? Porque já chegou muito estagiário achando que ia ver nascendo bebezinhos tartarugas ali e não nascem, entendeu? O trabalho é outro. Então, assim, de base para base, existe um tipo de trabalho focado na necessidade da comunidade. Eu falei que a comunidade estava mais ou menos conscientizada, mas não é por isso que o trabalho seja menor. E eu sei que não foi isso que você quis dizer. Mas eu digo porque Sim. o trabalho é muito intenso. Você tem que trabalhar embarcado, aí você tem que trabalhar com manejo, você tem que trabalhar com educação ambiental e aí você tem que fazer toda essa parte de gestão, né? É intenso, é um trabalho intenso, mas é um trabalho gratificante, total, assim. Com certeza. Para nós paulistas, assim, às vezes poder trabalhar no mar, ainda mais mar no Nordeste, etc., deve ser muito interessante, assim, que é um mar bonito, né? E dá para você ficar ali conversando com a comunidade e outras realidades também. É muito gostoso, né? Ter esse trabalho que você tá vendo diretamente aquilo funcionar, né? Com Ou certeza, não. não. É maravilhoso mesmo. É assim, tem suas frustrações como qualquer trabalho, mas é Claro. muito bom. Agora, o que você perguntou
do monitoramento, né, dessa fiscalização, não existe uma fiscalização. O que existem? Existem dois processos. Existem o pessoal do Tamar, que monitora as praias realmente, né, ligada às bases. Então, as praias de desovas, a maioria das praias, a maioria não, eu diria todas ali praticamente, está o projeto. O que a gente tem além disso hoje é o PMP, que é um projeto de monitoramento de praias, que seria um projeto ambiental, de licenciamento ambiental da Petrobras, tá? Que ele atinge toda a bacia de Santos. Então ele vem aqui desde o sul até ali o Rio de Janeiro. Existiu duas fases desse projeto, né? A fase 1 ele ia até Ubatuba e agora a fase 2, desde 2016, ele vai ali até Saquarema. Então, existe isso, mas esse ele faz todo o monitoramento geral, né? Não é só de tartaruga, de desova, enfim. O que o pessoal do projeto Tamar faz é quando você tem, por exemplo, um encalhe, eles pegam, abrem esse animal, vê qual é a causa-morte e enterra esse animal. Quando você tem uma desova, eles fazem todo o monitoramento, então, em bases de desova, eles fazem monitoramento vários períodos, e quando o animal ali desovou, eles já fazem toda a medição, né, toda a marcação, se não está marcado, ou só faz a medição, e aí depois, então, eles colocam uma localização do ninho, e uma marcação daquele ninho, né. Mas interferência de desova, quando está em algum lugar que tenha risco para aqueles ovos, aí eles levam para a base. Mas eles tentam interferir o menos possível. A natureza tem que seguir seu curso, né, de qualquer forma, mas como a gente sabe que a porcentagem de predação, né, especialmente dos filhotes, né, e também dos ovos, é muito alta, o projeto ajuda bastante, pelo menos nessas praias de ovos, né? Mas... O que eles tentam fazer, na verdade, por exemplo, as praias que são de desova, eles têm um controle de iluminação artificial. Porque a tartaruga, quando ela nasce, ela procura uma iluminação, e pela iluminação ela vai para a água, né? Então, a luz artificial acaba atraindo ela para o lado oposto e elas acabam morrendo. Então, isso eles acabam tentando ali dar uma ajudada, né? Uma controlada na luz artificial, nos predadores tipo cachorro, né? Mas é isso que dá para interferir. Eu acho que é o máximo que a gente consegue interferir nessa questão da desova. Acho que tem essa questão, né? Tipo, a gente consegue fazer o mínimo que a gente pode fazer, né? Como você disse, nossa luz artificial atrapalha um tanto, né? Essas tartaruguinhas, né? Então, por que não a gente poder reverter um pouco pelo menos essa situação que é nossa, né? E, assim, outra pergunta que a gente queria saber, assim, acho que isso envolve muito estagiários de biologia e áreas mais ambientais, assim. Pô, como você conseguiu o estágio nesses projetos, né? Tipo, tanto do Tamar quanto do Albatroz, né, que você trabalhou também. E quais dicas você pode dar para esses estudantes que querem trabalhar nessas áreas, querem fazer esse tipo de trabalho de educação ambiental também, como em geral, né? O projeto Albatroz, eu vi uma chamada, né, e acabei me inscrevendo para essa chamada, que eles estavam aberto um curso que ia ter ligado ao coletivo do Jovem Albatroz, né? Então eles têm um coletivo jovem. E eu acabei entrando lá, conhecendo um pessoal, fui para alguns encontros, né, com o pessoal do projeto, conhecendo o pessoal do projeto Tamar. E nessa época eu decidi que eu queria muito trabalhar com isso, mas eu gostava realmente da parte de educação ambiental. E não existe assim, não existe dentro de um projeto de conservação ambiental falar, eu vou trabalhar só com educação ambiental, ou eu vou trabalhar só com o manejo. Os dois estão totalmente interligados, né? E quando você vai de estagiário, enfim, você tem que trabalhar com tudo, porque eles querem te dar a melhor formação e visão, né, geral do que acontece ali. Então, no Projeto Tamar, na página do Projeto Tamar, né, quando você entra lá, existe uma... Deixa eu achar aqui, né? Eles falam onde estão, como você tem mais informações, e ele
explica ali uma parte que tem estágio, que é onde o que fazemos, aí você entra lá, tem uma aba escrita estágio. E lá ele está explicando o que seria o estágio e ele explica o estágio de cada base. Então, o que você vai fazer em cada base. Como eu não tinha nenhuma restrição ao que eu queria fazer, e tempo para ir, né? Porque cada uma tem uma duração, o quanto você vai trabalhar, enfim. Então, e ali tem já o seu, como você se inscreve. Então, você tem que mandar os documentos, ou por e-mail, algumas bases aceitam e-mail, ou pelos correios, né, outras bases. E aí você consegue, então, fazer esses estágios por lá. Eles te chamam, enfim, existe uma seleção, né? Na verdade, para todos, não só, né, o projeto Tamar, o Albatroz, mas os outros também. Tem um aqui que é bem legal, a R3, tem o Gremar, enfim, existem vários projetos de conservação, existem muitos mesmo, e eles sempre estão precisando de estagiários. Alguns, inclusive, só trabalham com manejo, né? Então, o Gremar, eu acredito que ele tem uma pequena parte de educação ambiental, porque o trabalho deles é mais reabilitação, né? Então, assim, eu entrei e fui pedindo mesmo. Eu entrei na lista ali do estágio do Tamar, mandei para todas as bases. Na época que tinha que mandar, eu ia lá no correio, deixei todas as cartas prontas, fui lá. E aí, antes de eu mandar todas, na verdade, né, porque era por época, me chamaram na base do Ceará. E aí eu fui para o Ceará. Aí, depois de um tempo que eu voltei para São Carlos, acabaram me chamando para ir para o Espírito Santo, mas aí eu estava fazendo a especialização na USP e acabou não rolando. Mas eu queria ter visto tartaruguinhas nascendo. Você teria ido com toda certeza, né? Com certeza. Ah, legal. Ixi, mas eu fico pensando, você pensou assim, eu vou pro Ceará, e aí, e agora? Como é que eu vou me lidar? Ou foi de boa, assim? Não, é porque assim, o e-mail que eu recebi foi o melhor e-mail possível, assim, o pessoal de lá é muito legal, eles são bacanas mesmo, se alguém quiser, tiver interesse de ir para lá, eu posso passar os contatos, né, mas eles são super legais, são super abertos, né, a ensinar mesmo, a ter todo esse desafio, né, de você estar numa comunidade totalmente diferente. Mas a primeira coisa que estava escrito no e-mail assim, você tem que aguentar o sol do Ceará. É aquele negócio, né? Já começa, ou você aguenta o sol ou nem vem, né, bicho? Tem essa também, né? Mas o que eu tenho a dizer é que assim, eu sempre passei mal no sol e nunca passei mal lá, tá? Então fiquem tranquilos que dá para aguentar tranquilamente. É só um charminho, né? Que eles mandam assim. Não, é um sol fudido mesmo. Aí fala assim, o albino vai lá, né, mano? Eu fico 10 minutos, volto parecendo um camarão, né? Os caras capazes de até me confundir, né? Cara, eu acho que é uma coisa engraçada, velho. A gente tá acostumado com o sol de São Carlos, na época de pino, assim. Aqui tem um sol do caramba, velho. Tem uma galera que eu conheço que veio, assim, do Nordeste, Bahia, etc. E fala que o sol aqui é muito forte, em algumas épocas. E eu fico pensando, como é que o nosso sol às vezes pode ser mais forte do que a sensação, né? Do que outros lugares, assim, Nordeste e tal. Então, mas eu entendo o porquê, na verdade. Porque lá venta muito. Lá tem vento todos os dias, todos os horários. Então você nunca passa calor. Pelo menos onde a gente ficava lá, era um vento que só por Deus, assim. Mas é igual o pessoal fala, mas você não gosta de calor? Fala, não, eu odeio calor. É porque você gosta de praia? Porque na praia venta, né? Aqui não venta. Aqui é um forno, é complicado. Mas aqui é engraçado mesmo. Eu fui pra Maceió e é bem isso mesmo. No Nordeste você não sente tanto calor pesado assim que nem aqui. É um calor mais seco aqui, né? Lá é mais úmido e tal. Por mais que seja mais quente, a sensação é diferente, né? Muito diferente. Sim, então. Eu fico meio assim aqui, né? Em Florianópolis, ou tá muito frio ou tá muito quente. E aqui, às vezes, para de ventar mesmo. Então é bem assim. Aí complica a vida. Bem. Mas que legal. Se você quiser falar alguma coisa também sobre o projeto Albatroz, você participou, se tem alguma coisa interessante também para contar a respeito, tipo, se alguém quiser participar, né? Porque o Tamar é mais famoso, né? O Albatroz, ele
Ele também é É o que meio eu famoso. falei, né? Tem vários projetos, assim, eu amo o Albatroz também, né? Amo tanto que faço ainda faço alguns cursos com eles, né? Bem legal. Mas o projeto Albatroz, ele trabalha com Albatroz na escola, né? Que agora realmente eles mudaram o programa um pouquinho e colocaram o programa Albatroz em casa. Mas o Albatroz na escola, ele já existia, Uhum. né? Para o pessoal que é educador, existe um manual de ecossistemas marinhos e costeiros para educadores, que foi foi idealizado pela Rede Biomar. Então, esse manual ele está no site do Projeto Albatroz e ele contempla toda essa parte do ecossistema marinho e costeiro para trabalhar com os alunos, né? Como o professor trabalha com os alunos. Muito legal. É bem bacana existe, né, na verdade, na parte do litoral existe mais assim uma preocupação maior, mas eu acho que nós como turistas, né, de cidades de interior, deveria ter essa noção também, né, de como esses ecossistemas eles são super importantes, né? E o como eles interferem na nossa vida também, né? Diretamente, Indiretamente e diretamente, né? né? Então, mas aí o projeto Albatroz, ele não tem, assim, ele tem algumas chamadas para o coletivo jovem, né? Só que esse coletivo, ele é mais para quem mora lá na cidade de Santos mesmo. Agora eles estão abrindo um centro de visitação no Rio de Janeiro. Muito Então, legal. assim, eles estão crescendo, mas tá devagarzinho, mas cresce, né? A idealizadora do projeto Albatroz também, né? Ela saiu lá da FURG nessa época aí que o pessoal estava idealizando esses grandes projetos, né? Uhum. Então, assim, eles dizem, aqui na página do Projeto Albatroz também tem uma chamada de voluntariado, tá? Para algumas áreas. E aí tem como você se inscrever aqui em área administrativa, biologia, para quem gosta de rádio e TV. Então, existe também essa possibilidade. Mas esse encontro também eu acredito que seja presencial, tá? Teria que ir lá para Santos ou para as outras bases que tem do projeto. Querendo ou não, né, educação ambiental é uma coisa bem mais fácil, né, factível e mais efetiva, de certa forma, quando é feita ali em loco, né, no lugar, com as pessoas levando as coisas no visual, no tátil, no sensorial, né. Claro que dá para fazer também EAD, mas é diferente, né. Eu acredito que assim, por exemplo, esse programa Albatroz em Casa, né, que foi criado agora, ele Sim. seja bem interessante para que as crianças, né, jovens, enfim, de ensino básico, eles consigam ter acesso a esse material, porque atualmente a gente fazia mais ali ao redor, né, de Santos, então, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, enfim, e foi sendo feito, né, é feito um trabalho maravilhoso, assim, eles fazem um trabalho muito legal. Esse ano eles acabaram vindo aqui, fazendo alguns dias aqui em Florianópolis, mas agora eu acredito que esse material, né, online seja mais factível também às pessoas que moram um pouco mais longe, né, dessa realidade, mas que consigam também avaliar que isso é bem importante, né? E até se portar melhor quando for turista numa área costeira. Nossa, por favor, isso é muito importante, né. Eu lembro muito dos meus professores de biologia levando a gente, sei lá, pro Petar ou para outros lugares assim, e era diferente a forma de você fazer um percurso, alguma coisa. Ele parava, olhava, tá vendo essa folha aqui, essa planta? Ela faz sentido com outras coisas, a importância dela é aqui e tal. E você começa a ver a importância em todo aquele ecossistema em volta, né? E aí você começa a perceber mesmo. Isso faz toda a diferença, a educação ambiental, especialmente no turismo, quando você vive próximo de um lugar, né? Um mangue, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo tinha mais, né? Agora acho que se a gente for ver meio triste falando assim, é meio raro, né? Até os Uhum. manguezais, né? Assim, intocáveis. Mas é realmente muito legal essa parte, né? De poder fazer parte dessa educação ambiental, né?
A educação ambiental, na verdade, ela é nós mesmos, né, que somos educadores ambientais, a gente tem todo um processo realmente de ir evoluindo aos pouquinhos, né, sobre os conceitos, porque a gente não foi criado, eu pelo menos, né, dizendo por mim, não fomos criados para ter essa noção de que, nossa, eu estou consumindo aqui uma garrafinha de água e se eu jogar ela na água, a tartaruga vai comer e eu vou achar pedaço de plástico no intestino dela quando eu for abrir, sabe? Então, é todo um processo, né? Mas é todo um processo que a gente consegue passar, né? Por materiais, e hoje, com a tecnologia, é muito fácil você passar esse tipo de sensibilização, né? Para que as pessoas se conscientizem. Então, mas para nós, eu acredito que seja também uma criação, né? Então, é toda uma reflexão sobre consumo e conservação mesmo, né? Não tem jeito. Até do papel do ser humano como espécie, né? Se for ver. Sim, A gente sim, tem com todo certeza. um pensamento em cima disso. Tem que botar na cabeça que se não fizer agora, vai dar merda mais pra frente, cara. Já tá dando, né? Na real. Com certeza. Então você, Thalita, que você fez especialização em educação ambiental na USP, né? Como é que foi, assim, essa experiência? Porque a gente ouve de educação ambiental e a gente pratica educação ambiental na graduação, na nossa vida e tudo mais. E tem várias técnicas que você descobre por aí e tal. Mas ser especialista nisso muda muita coisa, assim, sabe? Tem uma visão diferente. Como é que funciona? Para quem quer ser um Então, futuro educador ambiental ou até mesmo trabalhar melhor nisso, se especializar. eu acredito que assim, na verdade eu fui atrás da educação ambiental porque eu tive muita dificuldade em trabalhar com o pescador, em fazer eles realmente se interessarem. Eles escutavam, mas eu não sei se eles entendiam o que a gente estava tentando passar, sobre tudo, sabe? Então, quando eu cheguei, realmente, a minha ideia era conseguir trabalhar com comunidades. Por isso que eu fui atrás do curso de especialização. A Entendi. especialização ela te dá uma visão geral, realmente, do que você pode utilizar como ferramenta, né? Então, assim, eu posso fazer um teatro, eu posso usar arte, eu posso usar a parte pedagógica mesmo, estrutura pedagógica, né? Eu posso realizar várias situações para que aquela pessoa, aquele alvo que eu tenho, né, aquela comunidade ou aquela pessoa, enfim, ela consiga compreender melhor o que eu estou tentando passar, né? Isso vai depender de N coisas. E eu acho que o curso ele é muito importante para isso, porque assim, eu me sentia muito frustrada até certo ponto de não conseguir realmente passar do jeito que eu gostaria qualquer mensagem, né? Porque quando a gente passa uma mensagem, a gente quer que ela seja escutada da melhor maneira possível, né? Assim, seja escutada pelo menos, né? E a pessoa pare para refletir sobre aquilo. E eu acredito que em vários momentos eu não consegui fazer isso. Então a minha frustração veio disso. Mas aí eu acabei chegando à conclusão, depois da especialização, que realmente talvez o modo que eu quis passar não era o melhor e a situação também não. Entendeu? Então acho que a gente começa a compreender um pouco melhor de como utilizar as ferramentas, que são N, né? A gente tem milhões de ferramentas, e como aquilo poderia resultar numa mensagem, vamos dizer assim, sem ruídos. Né? Efetiva, né? Mais Direta, efetiva. efetiva, aquela paulada, assim, pá, é isso É, que vocês têm que fazer. Vixe, mudei a cabeça, assim. Não é tão fácil, não. é, porque pôr as pessoas para refletir é bem complicado, né? Nós, quando a gente para refletir sobre vários assuntos, né? Eu achei engraçado que esses dias eu estou fazendo uma oficina com o pessoal do Albatroz sobre educação ambiental e artes. E eu tenho muita dificuldade na parte artística, assim, é meu ponto muito fraco. E aí a gente começou a ver alguns documentários, algumas coisas que realmente eu, como educadora ambiental, nunca parei para analisar, assim. Nossa, o quanto a dragagem de areia afeta tanto a área costeira quanto não só a área costeira, mas todo o ecossistema, sabe? Então, assim, é o que eu te falei. Ser educador ambiental é ter sempre uma construção.
E é uma construção primeiro pessoal para depois você conseguir passar, né? Com certeza, né? Parece aquela coisa que quando a gente pensa você falou que é muito difícil a questão da educação ambiental. Mas antes, as pessoas também têm que trabalhar o autoconhecimento, para saber o que gosta, etc. E eu acho que o educador é a mesma coisa. Primeiro você tem que trabalhar com si próprio para poder auxiliar os outros e poder, né, ajudar as outras pessoas de alguma forma, né? Com Muito certeza. louco isso. E agora eu tenho uma pergunta pessoal, assim, que eu sempre falo de educação ambiental, a gente tenta implementar, e todo mundo fala, não, vou trabalhar com criança. Vou trabalhar com criança. Com criança. E eu fico pensando, mas será que é tão difícil trabalhar com um adulto assim? E o que você acha? Se é mais, não é questão de ser mais difícil ou mais fácil, mas tem como trabalhar bem efetivamente com adulto, mesmo os adultos que já têm uma cabeça mais formada e trabalham assim? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? É que assim, trabalhar com criança, ela tem a cultura, a parte social toda interligada, mas ela ainda está criando aquilo, né? Ela está construindo. Então você Uhum, consegue ali meio que se meter no meio e começar a construir junto com ela. Então eu acredito que seja mais fácil mesmo. Tá? uhum, Eu não vou nem falar que é menos efetivo ou mais efetivo. Eu acho que seja mais fácil. Você trabalhar com sim, uma criança, mostrar para ela que ela não pode jogar lixo no chão, que ela vai matar os bichinhos. Eu acho que realmente acredito que seja muito mais tranquilo. Mas trabalhar com adulto, o problema é que você já tem uma cultura, uma parte social ali muito enraizada, né? Eu acredito que seja efetivo. Eu acho que qualquer coisa que você faça, que você consiga dar o exemplo, é efetivo, né? Mas eu acho que é uma construção. Aí sim é uma construção, e é uma construção bem mais lenta, né? sim. Então, você chegar para uma pessoa de 50 anos e falar assim: você não pode mais comer carne de tartaruga. Por quê? Porque não, porque não é permitido. Ah, mas ela não tem noção do que aquele animal interfere no ecossistema. Então, assim, você precisa começar a falar para ela: você não pode por causa disso. Aí você Uhum, volta no outro dia: mas a gente está aqui, entendeu? Então você tem que se mostrar, agora falando como instituição, né? sim, Mas também como educadora, você tem que se mostrar amigo, né? Mostrar que você está ali junto, você trabalha junto com aquelas pessoas, não que você é uma pessoa que está ali para impor uma ideia. O problema, muitas vezes, é que você querer impor. Ninguém exato. impõe nada para ninguém. É uma realidade. É isso que eu ia falar agora mesmo. Você não pode impor, ainda mais pra quem vive lá há anos, já tem essa coisa na cabeça. Você chega impondo e fala: opa, pera lá. Eu tô aqui, eu moro aqui, você chega um cara de fora querendo impor um negócio, né? É que assim, a Então. imposição ela é bem diferente de você ter pulso, né, para aquilo que você está fazendo. Ah, não, Porque sim, com certeza. você tem que ter pulso para Aham, fazer as coisas que realmente. O projeto ele deu muito certo porque as pessoas são totalmente sérias para trabalhar, né? Então, a seriedade ela não vem, ela vem separada daquilo que a gente está falando de você querer impor. Então, assim, eu sou sério, mas eu quero trabalhar junto com você. Eu tô aqui na comunidade para te ajudar e para me ajudar. Então, vamos lá, vamos Sim, trabalhar sim. junto para isso, né? é muito legal, né? Acho que a forma de você falar, né, a linguagem é tudo, né? É você entender a sua comunidade, entender seu interlocutor e receptor, no caso, né? E ver Uhum. realmente o que ele precisa ou como que você vai falar, né? Isso eu acho que se for ver, acho que a especialização, essas coisas também ajudam bastante nesse pensamento, né? Como você estava falando, né? De pensar em É, coisas é, diferentes. é a ferramenta, né? Na verdade, a gente tem muitas ferramentas, mas às vezes algumas não são tão úteis para Sim, ali o seu alvo, né? Então, eu quero trabalhar com um pescador. Eu acho muito interessante isso, porque assim, a atividade mais interessante e que eles mais prestaram atenção foi uma que nós fizemos, que eu me vesti de tartaruga. ah, que legal, que louco. E aí, assim, eles ficaram, tipo, todos quietinhos, escutando. Então, a gente fez um teatro. E o teatro, nessa hora, funcionou perfeitamente. E para pessoas adultas, né? Já Nossa. pessoas quase idosas, assim. E, nossa, eles adoraram e fizeram várias perguntas daquilo que nós falamos dentro do teatro. Prestaram realmente atenção naquela dinâmica, né, que vocês estavam propondo.
Exatamente. Então, assim, exatamente, você saber qual a dinâmica melhor para trabalhar com aquele público, né? E isso é muito difícil, né? Porque eu falo, eu tenho muito mais a questão de vou escrever e vou. Eu sou totalmente mais acadêmica. E aí eu sofro bastante. Mas a gente vai pensando, vai construindo e consegue construir algumas coisas que acredito que funcione, né? É tentativa e erro, né? Se for ver. Mas é muito bom que a gente sabe que hoje em dia tem muitas ferramentas, muitas experiências e históricos que a gente consegue buscar a melhor forma, né? De tentar lidar com aquela comunidade, aquele tipo de pessoa. E também até mesmo formas de falar, né? Isso é muito bom. Porque as pessoas foram testando, né? A educação ambiental é um processo em continuidade, né? É trabalho de formiguinha. É bem Sim. trabalho de formiguinha mesmo. Nossa, muito legal, Thalita. Acho que achei muito legal você falar sobre a educação ambiental, falar sobre os projetos e conseguir alinhar também o trabalho que você fez com a educação ambiental e a importância que tudo teve para isso, né? Você queria mandar um recado para a galera que está ouvindo agora? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né? É o que eu falei, as bases elas sempre estão abertas, não só do Tamar, mas se quiserem, sei lá, ajuda com outros projetos aí, estou à disposição. É uma área, nossa, incrível, assim, a conservação marinha, ela é totalmente, não só conservação marinha, né? Eu puxo pro lado da marinha, mas os trabalhos de conservação ambiental, né, eles são incríveis, assim, todo um suporte, tanto na área de educação ambiental, como você trabalhar com manejo. Então, eu acredito que seja uma área que eu sou apaixonada. E Certo. nós precisamos, né? Porque a gente vê a situação do país hoje e não é das melhores, mas eu acredito que tenha bastante gente trabalhando para que pelo menos essas espécies, né, que têm mais destaque, que estão ameaçadas de extinção, que elas sejam realmente protegidas. Então, acredito que isso me deixa assim mais confortável apesar da situação. E quem tiver alguma dúvida aí pode entrar em contato que a gente, se não souber, a gente acha junto aí a resposta. Show de bola. Thalita, gostaria de agradecer muito, eu, Aron, né, e o pessoal também do Biologismo, por você ter aceitado também o convite. É muito bom revê-la nesse ponto, apesar de a gente não estar fisicamente aqui, a gente está trocando uma ideia já gostosa, e é isso aí. E, como sempre, eu queria agradecer realmente pelo tempo, pelo carinho e também por passar um pouquinho da sua história, né, das suas dicas. Muito obrigado por isso. Imagina. Em nome de todos, assim. Obrigado eu. E agora a gente não teve, né, a parte formal do Flávio, né? Não fechei ainda, calma. Não, sei, é no carro-chefe do Flávio aí, que ele que é o cara formal, que puxa os assuntos, mas acho que deu certo, né? Não, certeza. O Flávio ele já tá acostumado a ser o anfitrião do negócio, né? Ele já é pegou o pra ele. Galvão Bueno da biologia. Hoje eu tô só de estagiário aqui hoje, por enquanto. Mas ó, a gente fecha normalmente com indicações, né? Então sempre tem alguma indicação. Não sei se o Flávio comentou com você, mas a gente fala algum livro, um filme, qualquer coisa, né? Que possa ser uma boa indicação para que você tenha visto esses dias e tudo mais. Né? Nossa, Eu acho que... posso falar um pouquinho desse documentário que eu assisti, né? Que fala sobre essa guerra de areia. Por favor. Ele é bem interessante aqui e eu achei, me fez pensar muito, então, sobre toda essa parte mesmo de dragagem, né, dessa disputa territorial que muita gente faz por causa da areia, e eu achei bem bacana. Então, ele seria um documentário bem interessante. E eu preciso responder uma coisa que você falou no início, né? Verdade, né? Aí, ó, já tava até esquecendo, ó. O camarão, então, é o lixeiro do Ui, é mar. verdade. Então, o camarão, eles são animais bem tônicos, né? O que vocês falaram que ele faz cocô pela cabeça, na verdade,
O camarão na parte dorsal, ali a parte do que aquela regiãozinha da cabeça que você vê o intestino, ele tem o intestino realmente para cima, mas ele faz cocô pelo ânus, tá, gente? Ele tem ânus, ele faz cocô não pela cabeça, mas pelo ânus. Então ele come pela boquinha e faz cocô pelo ânus. É que E o como ele pessoal deve confundir por causa das glândulas antenais dele lá, e fala, o bicho faz é, cocô, caga pela cabeça. e na verdade a linha dele é o cordão Ah, neural. neural, né? O problema é esse, assim, eu acredito que as pessoas, porque ele espera realmente, como ele é bem tônico, ele espera no mar, né? Ele come os detritos que já estão no fundo do mar e o cultivado ele também espera ali a raçãozinha cair e come só na hora que chega lá embaixo. Então, acredito que seja por isso que ele tem esse nome, mas ele é limpinho. Ele é bem limpinho, o que tem muita semelhança com o camarão, na verdade, né? Evolutiva, né? Que a gente fala que, na verdade, os camarões eles são bem próximos dos insetos, né? Sim. Então, a gente tem ali aquela semelhança maior na parte evolutiva mesmo com os insetos. Aí a gente brinca que ele é um inseto do mar. Mas Não, mas é igual o pessoal fala isso aí também, é que quem tem aquário cria coridora, quem não sabe coridora é aquele peixinho que tem tipo umas trombinhas assim. A pessoa fala, eu vou comprar coridora para limpar meu aquário, que ele limpa o substrato. Na verdade, não limpa, bicho. Ele não vai comer bosta, o bicho, mano. Ele vai comer a ração lá que sobra no chão, no substrato. Ele não tá comendo o resto dos outros, né? Daí a galera já acha isso, né? Não, compra põe um monte de coridora que o aquário fica limpinho. Vai nessa, pra você ver. É é, o mesmo esquema, né? Mas aí a propaganda diz no negócio, né? Sim, O então. pessoal fala, vira lei. E o bicho tá lá, coitado, sendo colocado pra virar lixeira. Mas Fazer é o quê? bom, mano. Quanto mais fama de lixeira tiver, mais barato fica o quilo e mais eu como camarão. Olha, cara. Deixa, é. O deixa o bicho pior com que. fama de lixeiro lá. Mas você sabe que camarão ele é bem complicadinho para ser cultivado, né? Ele é um bichinho bem estressado, assim. E se É ele estressa, sensível, né? se ele estressa, ele morre, entendeu? Então, assim, ele pega alguma coisa e morre. O bichinho é bem Difícil. É, complicadinho. então. Ah, Mas é então, isso. beleza. Então, obrigado, verdade. Que bom que você lembrou também da pergunta do Aron. Então, a gente fecha com indicação. Aí, esse Guerra de Areia é o nome do documentário mesmo. Isso. É Guerra da Legal. Areia, é. E aí ele fala realmente, né, sobre todas essas guerras que estão acontecendo por causa da areia mesmo, que a gente nem imagina, mas elas estão acontecendo. Uhum. Tá. Ele tá no YouTube disponível e é bem legal, assim. Ele fala sobre essa questão realmente de que está aumentando o nível do mar e não é só porque temos aí o aquecimento global, nessas mudanças climáticas, mas ele coloca todo num contexto realmente o que está acontecendo com os recifes de corais, né? Tudo por causa dessa dragagem aí. É bem complicado, mas é muito interessante saber, né? Ter essa visão diferente de uma coisa que às vezes a gente nem para pensar, né? Como Não, funciona. infelizmente a gente vê só realmente algumas praias ali que está sumindo um pouquinho de areia. A gente fala, nossa, né, o que está acontecendo? Mas aí você vê que o problema mundial, né, é muito maior do que isso. Sim. Bom, vamos para a indicação do Aron. Essa que a Thalita falou é muito bom. A gente vai colocar o link ali na descrição também, para vocês poderem conferir. Muito bom. Então, uma indicação para variar, eu vou indicar outro livro, né? Eu só indico o livro, né? Mas vocês têm que ler, viu? Seus bandos de. Vou falar nada. Então, já que a gente tá falando essa parte mais de biologia marinha, é um livro da Miranda Smith que chama Tubarões. Fala das diferentes espécies, várias curiosidades e tipo, ele é bem didático o livro, tem várias imagens, para quem não gosta de ler coisa que só tem texto, tem várias imagens, desenhos e tal. E é um livro que dá pra você saber bastante coisa e tira esses mitos aí que o pessoal tem de tubarão, fala, ai, tubarão assassino, que não sei o que, então é bem legal ir atrás desse livro. Não, tubarões são animais maravilhosos. Os bichos São. detonavam os dinossauros, velho.
Exato. Foi uns bichos muito loucos, tá? Mais antigos que dinossauro, mano. Eles são bem mais antigos. Você tem que respeitar os bichos, mano. São os fósseis vivos, né? Que a gente brinca também em alguns momentos. Isso aí. Muito bom, muito bom. Tô até curioso pra ver depois. Cara, esses livros é muito legal, cara. Que eu sempre acho esses livros nessas feirinhas que tem shopping, tá ligado? Sim. E eu paguei acho que R$10 nesse livro, cara. É um puta livro legal, capa dura, tal, bem ilustrado, vale a pena. Então fiquem de olho nas feirinhas do shopping, apesar que agora tá mais difícil, mas... Mas agora tem shopping que você tá entrando com o carro no shopping, tá ligado? Você entra com o carro lá e vê se tem uma feirinha. Meu Deus. Mas mano. Tá, tem uns shoppings que tá deixando os carros você circular com o carro no corredor, tá ligado? Mas... Ok, vamos ver como é que funciona isso. Agora eu fiquei curioso de ver a galera comprando no carro, mas tudo bem. Gente do céu, o consumismo realmente chama atenção nesse ponto. Pois é. Bom, eu vou indicar, na verdade eu vou indicar uma coisa um pouco diferente, pensando em educação ambiental, mas não só educação ambiental, educação no EAD, né? Tem muitos professores que a gente vê que tem dificuldade, assim, às vezes em achar uma ferramenta, em conseguir atrair os alunos mesmo para algum assunto diferenciado e poder ter essa interação com o aluno, né? Então eu vou pegar 3 sites que são ferramentas muito boas para o professor poder criar essa aula diferenciada, né? O primeiro eu vou indicar 2 iguais, mais ou menos parecidos, que um chama Mentimeter, ou Menti, que ele é como se fosse uns slides e que tem interações, por exemplo, que você pode criar um quiz, ou pode criar uma nuvem de palavras, e aí você manda esse link para os alunos, e os alunos mandam essas palavras, essas coisas diferentes, quando você faz uma pergunta. E aí fica bem bonito assim a nuvem de palavras, é legal para coisas mais reflexivas ou mesmo ideias diferentes, né? A nuvem de ideias é muito interessante. O outro é o Kahoot, que é com K-A-H-O-T, a gente vai colocar no link, que ele promove assim, bem colorido, né? Ele faz como se fosse um quiz, mas meio que os alunos podem competir, assim, uma competição amigável, e várias perguntas sobre algum assunto. É bom para fixar também a matéria no final da aula, e ele é rapidinho, assim, né? Eles podem ir pelo celular, pelo computador, e responde assim bem rapidinho. E o professor pode ser uma ótima ferramenta. E por último, um que chama Miro, que é como se fosse um quadro branco online mesmo. Ele tem inúmeras ferramentas, é muito legal de mexer, e ele é bem legal porque você pode mandar todo mundo para o mesmo quadro, criar uma aula online, assim, uma interação, alguma coisa online, e aí dá para você ver os mousezinhos, né, e os nomes das pessoas que estão no mouse. Então fica cheio de mousezinho, assim, de mãozinha, interagindo e tal. Então é bem legal, assim, tanto para o professor ver isso, quanto para os alunos também, que estão ali mexendo e fazendo as coisas. Então, fica aí a dica de 3 sites muito bons, validados, assim, já usei bastante, e muito bons para dar aula, para poder fazer uma reunião, alguma coisa bem legal, certo? Vocês já chegaram a usar algum desses aí? Não, cara, eu já usei o Kahoot bastante na faculdade, aqui na pós-graduação. Ele é bem interessante, né, para criar umas ideias, Sim. assim, mover uma fixação do conteúdo. Gente, é isso aí. Thalita, de novo, muito obrigado, em nome de todos, nós. E aí, o bordão famoso, né? Obrigado a todos que sobreviveram até aqui, e nos vemos no próximo episódio, gente. Fiquem aí com a vinheta final, e muito obrigado. Fiquem em casa ainda, aí. Usem máscara e álcool gel, lavem as mãos. Máscara corretamente no nariz, por favor, tá? Sim. Isso aí, você não usa a cueca com a pingola pra fora, então por que você vai usar a máscara com o nariz pra fora, né? Então fica essa reflexão. Aron, fala outra coisa só pra ver se o Flávio vai te cortar ou não nesse momento. Mas eu falei pingola, velho. Eu falei pingola, então não tem. Eu tinha um pintinho aqui, uma galinha que chama pingola. Então não tem nada demais. O pingola usava máscara. Então. É o jeito, galera. Valeu, obrigado, boa noite. E é isso aí. Se cuidem.